Como ser reconhecido no trabalho sem se matar de trabalhar. Meu nome é Estênio Moura, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu ajudo profissionais do mundo corporativo a equilibrarem vida pessoal e vida profissional. E no vídeo de hoje eu quero te contar como você consegue alcançar os seus objetivos, sejam eles quais forem, sem precisar se matar de trabalhar. A gente vai falar muito aqui do trabalho, porque às vezes o trabalho nos sobrecarrega, às vezes o trabalho nos exige algo muito maior do que aquilo que a gente está disposto até, o preço que nós estamos dispostos a pagar. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando a gente fala sobre ser reconhecido no trabalho, quando a gente fala sobre essa busca por alcançar os nossos objetivos, a gente primeiro precisa entender uma coisa: não existe um único objetivo. Como assim, Stênio? Existe o seu objetivo, existe o que é sucesso para você, existe o que é reconhecimento para você. Então a primeira coisa que eu quero que você pare e pense agora é: o que você gostaria de alcançar no seu trabalho? O que você gostaria de alcançar do ponto de vista de sucesso, de objetivo? Pode ser de uma forma mais ampla, tá? Eu queria que você refletisse, porque o que eu tenho visto são muitas pessoas estereotipando o que é sucesso no mundo corporativo, estereotipando o que é ser reconhecido. Ser reconhecido é ter uma promoção, ser reconhecido é ganhar mais, ser reconhecido é participar dos projetos mais incríveis e com visibilidade da história desse país. Não, não é. A gente precisa primeiro trabalhar uma questão individual aqui. Quando eu falo sobre produtividade, quando eu falo sobre equilíbrio, eu estou falando muito sobre os seus desejos. Quem sou eu para dizer o que é melhor para você? Quem sou eu para dizer qual é o seu objetivo? E tudo que eu vou passar por aqui tem a ver com a minha experiência, né, que eu vivi nos últimos 15 anos no mundo corporativo, e também os treinamentos que eu dei nos últimos 2 anos para mais de 4.000 pessoas do mundo corporativo. Então eu vi de tudo aqui nesse contexto, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero é que você se reconheça e reconheça qual é o seu objetivo, porque é a partir dele que a gente vai trabalhar, beleza? Por que é importante a gente reconhecer o nosso objetivo, reconhecer o que é sucesso para nós? Porque todas as coisas que a gente fizer no nosso dia, elas precisam estar congruentes, elas precisam apontar para aquilo que nós queremos e não para aquilo que os outros querem. Porque um dos maiores problemas que eu vejo é o seguinte: existem 3 grandes problemas. O primeiro deles é que muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, né? E como já dizia ali Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para o gato, qual que é o melhor caminho? E aí o gato pergunta: para onde você quer ir? Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então o primeiro grande problema que nos impede muitas vezes de conseguir organizar a nossa vida para não se matar de trabalhar é a gente definir para onde a gente está indo, o que a gente quer. Não ter esse objetivo nos atrapalha muito, porque a gente fica dando voltas, às vezes a gente fica trabalhando mais do que precisa. O segundo grande problema é o seguinte: às vezes a gente define um objetivo que não é o nosso. A gente define um objetivo que é de outra pessoa, que alguém disse para nós: olha, você precisa ser promovido, esse é o seu objetivo. E aí você meio que aceita aquilo, ou pela sociedade, ou pela sua liderança, ou pelos seus pares, ou pela sua família, não importa. Às vezes as pessoas impõem a nós aquilo que elas sonham para elas. E a gente não tem que negar aquilo que as pessoas esperam de nós, mas a gente precisa reconhecer o que nós queremos de nós. O que eu vou passar aqui para vocês são táticas para a gente poder organizar melhor o nosso dia, para a gente poder ter uma rotina mais leve, para a gente poder ter um dia mais tranquilo, mais em paz. Mas a gente também vai falar muito de mentalidade, de como a gente está lidando com o ambiente que nos cerca, beleza? Então o segundo problema é que às vezes a gente vai atrás de coisas que não são nossas, de objetivos que não são nossos, ou a gente se compara, ou a gente acaba aceitando algo que dizem para nós como sugestão, essa sugestão acaba virando uma verdade para nós. E aí, por conta de ou não ter um objetivo, ou por viver um objetivo que não é o seu, de reconhecimento, de sucesso, aquilo que você quer, lembrando, por causa disso, muitas vezes a gente sobrecarrega. A gente faz escolhas erradas. A sobrecarga, ela vem da nossa inconsciência em escolher. Como assim, Stênio? Se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei o que eu desejo, se eu não sei o que realmente eu quero, você consegue perceber que as coisas que eu digo,
os convites que eu aceito, os convites que eu nego dentro do meu dia a dia de trabalho e até da minha vida fora do trabalho, elas têm total influência em relação àquilo que eu quero ou que eu não quero? Por exemplo, vamos dar um exemplo fora do trabalho. Se eu coloco na minha cabeça e tenho um plano claro de emagrecimento, eu sei exatamente quanto eu quero emagrecer, eu sei exatamente o corpo que eu quero ter, a saúde que eu quero ter. Quando te oferecem um doce, você sabe por que você diz não. Pensa no trabalho, se você tem um objetivo claro, se você sabe qual o cargo que você quer ocupar, se você sabe qual é a posição que você quer ter, se você sabe qual é a situação que você está, concorda que fica muito mais fácil eu me posicionar, fica muito mais fácil eu dizer sim, eu dizer não. Agora, quando eu não sei para onde eu estou indo, ou aquele objetivo, aquela necessidade que eu tenho, ela não é muito clara para mim, eu vou dizendo sim, vou dizendo não, meio sem sentido, meio sem lógica, meio sem uma coerência. E isso acaba me fazendo me sobrecarregar. E essa sobrecarga acaba gerando essa loucura, acaba gerando essa exaustão que muitos profissionais têm vivido no dia a dia de trabalho atualmente. Beleza? E eu comecei a entender o seguinte, por que eu quero falar desse tema, né? Aqui eu listei algumas coisas importantes, são 5 grandes temas assim que a gente vai trabalhar ao longo desse vídeo. Mas eu percebi isso num contexto caótico. Eu trabalhava, para quem me acompanha já há algum tempo, eu trabalhava em agência de propaganda. Eu não sei como é a sua rotina hoje, mas agência de propaganda é assim, tudo para ontem, urgência o tempo inteiro, imprevisto o tempo inteiro, pouca equipe e, cara, parece que a gente está sempre atrasado. Se você se reconheceu nesse contexto e você não trabalha numa agência de propaganda, provavelmente você vai falar, cara, Stênio, mas parece muito com o meu contexto. O que eu tenho percebido é que o mundo corporativo tem nos exigido cada vez mais e isso não vai mudar. E quando eu estava naquele contexto, eu comecei a entender que quanto mais eu fazia, mais trabalho tinha. Eu comecei a entender que o trabalho não ia acabar, que o trabalho não ia diminuir, que a correria, a loucura dos outros sempre ia chegar. E se eu não colocasse ordem no caos que sempre chegava, eu não ia conseguir viver minha vida fora do trabalho. E o desejo pelo equilíbrio é um desejo que eu tenho há muito tempo, porque simplesmente eu acredito que não faz o menor sentido a gente só trabalhar. Eu acho que a gente precisa ter vida. Se você concorda comigo, deixa seu like. Se você concorda comigo, comenta esse vídeo. Porque assim, em algum momento eu resolvi botar um fim nisso e falar assim, cara, independentemente do que as pessoas façam, independentemente do contexto, que era o que era, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer aquilo que me cabe para poder organizar minha vida, para poder ficar menos doido no dia a dia. E esse é o grande ponto, porque o que acontecia comigo, muitas vezes, antes de eu tomar essa decisão, era que eu saía muito tarde todo dia, eu até me organizava, mas aí os imprevistos chegavam e eu saía tarde. E no meio desse caos, eu resolvi decidir uma coisa importante, assim. Eu falei, eu quero ser promovido, esse era o meu desejo, eu queria virar diretor, né? Esse era o meu objetivo ali profissional. Eu era gerente, né, ali em 2017, eu falei, cara, eu quero virar diretor. E em 2017 eu tive um burnout, e a minha decisão passa pós-burnout. Quando eu falo, cara, não dá mais para viver do jeito que eu tô vivendo, então deixa eu saber para onde eu tô indo, para fazer melhores escolhas e, naturalmente, ter uma vida mais centrada, uma vida mais consciente. Eu trabalhava muito, sem dúvida, mas depois que eu comecei a fazer algumas coisas, a minha vida melhorou muito. E o melhor foi o seguinte, eu comecei a ser reconhecido por aquilo que eu fazia. E só por aquilo que eu fazia e falava, porque eram exatamente as coisas que eu tinha controle. E, consequentemente, com as coisas que eu comecei a fazer na minha vida, no meu dia a dia, eu comecei a ser reconhecido também pelos meus pares. E, pasmem, eu cheguei à diretoria, mas de um jeito muito mais leve, sem loucura. Às vezes a gente vê profissionais por aí que estimulam que a gente pressione, que a gente seja intenso, que a gente trabalhe mais, que a gente faça mais, que a gente não durma, que a gente faça além das nossas
capacidades que a gente fala, não, então precisa fazer mais. Você quer ser promovido, você precisa fazer mais. Quer alcançar esse objetivo, precisa fazer mais. Não. A gente só precisa fazer melhor. A gente só precisa olhar para as nossas coisas e entender, peraí, como é que eu faço isso aqui de um jeito mais fácil? Como é que eu organizo o meu dia para que eu não fique até tarde todos os dias? Como é que eu organizo minha vida para poder almoçar todos os dias? Porque isso era uma baita de uma necessidade que eu tinha. Gente, eu queria almoçar. Tem algum mal nisso? Mas as pessoas almoçavam na mesa, as pessoas chegavam cada vez mais cedo, embora cada vez mais tarde. Essa correria, eu acho que ela é propícia, ela é típica do mundo corporativo e ela é típica também das grandes metrópoles. E uma exigência, uma pressão muito grande que a gente acaba aceitando. E aí a autocobrança, ela aumenta muito. A autocobrança em si, ela não é ruim, mas a autocobrança, ela acaba aumentando. A gente acaba tendo um excesso. Excesso de autocobrança, excesso de trabalho, excesso de pressão, excesso de busca. Percebe que quando a gente entra nessa roda, a gente começa a ter excessos. Muito mais excessos do que a gente tinha ou que a gente deveria ter numa vida mais equilibrada. E o equilíbrio ele não tem a ver com o estado flat, o estado rígido, não. Ele tem um balanço ali. Dentro de uma linha média, a gente tem uma variação. Vai haver dias que a gente vai trabalhar mais mesmo, é assim mesmo. Mas o que eu vou passar para vocês aqui são 5 coisas que eu considero importantes, que você reflita. Se vai funcionar com você, você vai precisar ver, você vai precisar aplicar. O que eu vou mostrar aqui são coisas que eu aplico até hoje. Porque não é porque eu sou agora autônomo que a minha vida agora é tranquila. Não. Existem muitas atribuições e muitas dessas atribuições e dessas tarefas eu crio para mim, né? Então a gente às vezes precisa ter a consciência do que a gente está fazendo com o nosso tempo, do que a gente está fazendo com as nossas escolhas no nosso dia a dia de trabalho. Então, a primeira coisa... e lembrando uma coisa importante, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu tive que desenvolver tudo isso porque, cara, também tinha e ainda tenho boleto para pagar. Então eu precisava desenvolver um jeito... ou pensar em algumas coisas e começar a agir em direção a esses princípios, eu vou dizer aqui, eu acho que são princípios, de fato, para poder ter uma vida mais tranquila, para poder ter uma vida mais equilibrada, para poder ter tempo para ficar com a minha família, para poder ter tempo para ficar com meu filho, para poder ter tempo de estudar, para poder ter tempo de descansar, para poder ter tempo para tudo que era importante para mim, além do trabalho, que também é importante para mim. O trabalho é importante, mas a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. A gente não pode exagerar em nada. O exagero, ele nos tira da consciência, o exagero nos tira do centro. E quando nós estamos centrados, nós temos equilíbrio emocional, nós conseguimos fazer melhores decisões. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir rotinas de trabalho. O que significa definir rotinas de trabalho? A gente precisa primeiro ter a consciência de qual é a hora que a gente trabalha efetivamente. A gente trabalha das 9 às 18? Vamos considerar que é das 9 às 18. Como é que meu dia é organizado? Stênio, meu dia deixa a vida me levar, cara. É loucura, eu chego lá no trabalho, seja no escritório, seja em home office, eu abro o computador e é caos na terra. A gente precisa retomar um pouquinho mais esse controle. Não estou dizendo que você tem que monitorar 100% do seu tempo ali das 8 horas. Então, das 9 às 10 eu faço isso, das 10 às... Não, porque o mundo não é assim. Mas a gente precisa ter uma noção um pouco mais clara das nossas rotinas. Se você tiver com papel e caneta agora ou no seu computador, vai anotando, cara. Quais são as tarefas de rotina que a gente faz? Diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, que a gente sempre precisa fazer no trabalho. Esses princípios, eles vão te ajudar a ter mais controle e dar visibilidade. Vocês vão ver o que gera de consequência. Definir rotinas muito claras no trabalho. Então, por exemplo, todas as manhãs qual é a minha rotina? A minha rotina é verificar minha caixa de e-mail e dar retorno para todas as pessoas nos primeiros 30 minutos, depois resolver nos próximos 30 minutos em um bloco de tempo as tarefas mais fáceis e depois eu vou me dedicar a algo importante, algo que eu precise entregar naquele dia ou que tem uma previsão de entrega daqui a alguns dias e aí eu vou mergulhar a fundo para fazer um trabalho focado.
Isso é criar uma rotina e organizar o seu dia. Não necessariamente definindo o tempo que você faz cada coisa, mas definindo a ordem que você faz cada coisa. Quando eu falo de ordem no caos, eu não estou propondo que a gente coloque tudo no lugar. Estou propondo que a gente coloque tudo em sequência. Quando a gente coloca as coisas em sequência e faz uma coisa depois da outra, a tendência é que as coisas fluam mais, que a gente faça melhor as coisas. Então, definir a rotina de trabalho significa entender como uma visão geral o que você faz a partir do momento que você entra até o momento que você sai. Do ponto de vista de horários, sim, mas horários no sentido de blocos, né? Não no sentido de rigidez. Como é que eu divido o meu dia? Quais são os tempos de reunião? Quais são os tempos de trabalho focado? Consciência nas escolhas, gente, porque às vezes a gente fala assim, qual que é o tempo de reunião? Não, o tempo de reunião as pessoas vão mandando para mim. Eu tinha muito esse problema quando eu trabalhava em agência, eu recebia muita reunião, e aí um dia um chefe meu virou e falou assim, cara, você faz reunião o dia inteiro, como é que você vai conseguir dar conta de tudo que você tem? E aquilo me deu um estalo, eu falei, puta, pode crer, tenho muita reunião, como é que eu faço? Aí a minha solução, e é uma solução que eu costumo dizer para as pessoas, é o seguinte, cara, divida o seu dia em duas partes, manhã e tarde. Se você pudesse escolher, e você precisa fazer reunião todo dia, vamos considerar isso como premissa, mas se você pudesse escolher fazer reunião de manhã ou de tarde, qual período seria? De manhã ou à tarde? Por que eu pergunto isso? Definindo qual o período que você quer fazer as reuniões, que seria ideal para você, toda vez que você receber uma reunião a partir de hoje, comece a tentar negociar para o período que você escolheu daquele dia. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira. Se alguém chama uma reunião para você na quinta, à tarde, você definiu que o seu melhor momento de fazer reunião é de manhã, ao receber o convite, liga para a pessoa e fala, fulano, será que tem como a gente fazer a reunião no período da manhã? Tenho qualquer horário aqui de manhã. Se organiza o seu dia. Você vai começar ao longo do tempo, não é do dia para a noite. Eu nunca disse que seria do dia para a noite. Ao longo do tempo você vai começar a ter períodos livres para poder focar. E quando a gente foca é onde a gente consegue fazer ações que vão nos levar para os nossos objetivos. Lembra lá em cima que eu falei? Nossos objetivos. Então a primeira coisa é organizar as rotinas, definir as rotinas. Então esse exemplo das reuniões é um exemplo simples para você poder aplicar a partir de agora, beleza? Segundo ponto, ter tudo sob controle. O que significa isso? Ter tudo sob controle não é controlar tudo. Tem uma diferença. Ter tudo sob controle é você ter um sistema de gerenciamento no seu trabalho e não importa a ferramenta. Mesmo que você use o Trello, o Notion, o caderno, não é sobre a ferramenta. É sobre você ter listado quais são os projetos que você tem, quais são as tarefas desse projeto que você precisa realizar, quais são as cobranças, ou seja, os follow-ups que você precisa fazer com as pessoas no seu trabalho e ter os deadlines e cronogramas muito bem estruturados. Existe uma forma para fazer isso. Eu chamo de sistema de gerenciamento de vida, que não é uma lista de tarefas, porque uma lista de tarefas, ela muitas vezes te dá mais trabalho do que ela te ajuda. O sistema de gerenciamento de vida, ele organiza toda a sua vida em projetos. E a partir desses projetos, as execuções que você precisa fazer no dia a dia. Por que isso é importante? Certa vez, uma chefe minha me chamou e falou assim, Stênio, quero passar um projeto novo para você, uma startup, super legal, acho que vai ser uma baita de uma oportunidade para você se desenvolver também. Eu falei, putz, eu quero mesmo. Aí eu abri meu sistema de gerenciamento de vida, mostrei para ela todas as coisas que eu tinha para fazer do trabalho, todos os clientes que eu estava atendendo, todos os projetos que eu estava trabalhando, quais eram as coisas que eu precisava cobrar, quais eram as coisas que eu precisava fazer. Ela fez assim, como assim você tem tudo isso? Ela não sabia a quantidade de coisas que sim havia pra gente fazer. E ao mesmo tempo ela falou, cara, você tem tudo aí. E foi muito doido, assim, porque depois daquele dia, várias vezes ela virou e falou assim, não, pergunta pro Stênio, porque o Stênio tem tudo no controle. Tipo, eu virei a autoridade
a certeza de que se tivesse lá, ou se tivesse alguma coisa, eu que teria o controle daquilo, ou não ia deixar escapar nada. A percepção das pessoas em relação à minha organização, à minha liderança nos projetos mudou completamente. Pensa uma coisa assim, por exemplo, você vai perguntar alguma coisa para alguém, a pessoa te responde tipo no detalhe, especificamente, tudo sobre aquilo. Não gera uma confiança maior? É a mesma coisa quando alguém pergunta para você. Se pergunta as coisas para você e você vai falar, não sei bem como tá. Um caso típico é assim, como é que, você tá com muito trabalho? Você fala, não, tô com muito. Aí a pessoa vira e fala assim, mas tá com o quê? Aí você fala, não, tô com muito trabalho. É muita coisa para fazer. Você conseguiria dizer exatamente o que você precisa fazer, o que está em andamento, o que está parado, o que está no backlog? Agora, eu conseguiria. Você conseguiria responder rapidamente os prazos de cada coisa que você precisa entregar e quando? Eu conseguiria. E eu não estou dizendo para você decorar. É porque esse sistema de gerenciamento de vida que eu ensino os meus alunos do Trajetória Smart a fazer, ele é um sistema de gerenciamento de vida que ele te dá controle, ele te dá memória sem você precisar usar sua cabeça. Como assim, Stênio? Tá tudo anotado lá, de um jeito simples e fácil, sem te dar trabalho. Então é esse tipo de coisa como segundo princípio que é importante, porque quando você tem as informações com você, você tem autoridade e as pessoas começam a te perceber de um jeito diferente. Você começa a fazer follow-up nas pessoas de um jeito muito mais preciso, porque você não vai ficar cobrando as pessoas o tempo inteiro. Você só vai cobrar as pessoas no dia que aquilo lá virar um deadline. No dia do deadline ali, né? Você vai ter mais controle sobre as suas ações e vai parar de procrastinar, porque você vai ver o que você precisa fazer. Você vai parar de esquecer coisas importantes e lembrar em momentos inoportunos. Várias coisas vão gerar de benefício para você em relação a ter um sistema de gerenciamento de vida. Colocar ordem no caos significa pegar as pecinhas do tabuleiro e organizá-las de um jeito que você consiga ver melhor e, ao ver melhor, executar melhor. Dar decisões, tomadas de decisões e fazer escolhas melhores, inclusive de priorização, porque esse é um dos grandes desafios, né? Priorização e procrastinação. A gente às vezes não consegue priorizar porque a gente nem sabe o que tem. E muitas vezes a gente procrastina porque a gente não vê o que a gente tem. E aí quando a gente lembra, a gente fala, não, eu faço isso depois. Existem vários casos do porquê a gente procrastina, mas esse é um deles. A gente procrastina porque de repente a gente pensa no projeto A. Tem várias coisinhas para fazer no projeto A. Só que você nem sabe o que é. Aí você fala, o projeto A, cara, puta, não sei nem por onde começar, então deixa para depois. Não sei se isso acontece com você, mas quando a gente tem definido cada tarefa, cada etapa, cada passo dentro de um cronograma, quem está envolvido, é muito mais difícil a gente procrastinar, ou é muito mais fácil a gente combater a procrastinação. Essa é a real. A terceira coisa que eu aprendi em relação à organização, em relação à minha jornada, né? Como eu cheguei à diretoria de uma agência global, eu comecei a perceber várias coisas que eu fazia em todas as agências que eu trabalhei, em toda a minha jornada, e funcionava muito bem. Todo mercado, cara, eu vou dizer uma coisa aqui sem medo de errar, o mundo tem imprevisto demais. E todo mercado, seja ele qual for, indústria, bens de consumo, varejo, agência, serviço, também. Essa lei do mundo do imprevisto, ela rege também o mundo corporativo em geral. E o que a gente percebe é que o imprevisto é previsto. Só que, quando a gente fala que o imprevisto é previsto, o que significa? Você precisa observar padrões no seu mercado. Você precisa observar padrões na empresa que você trabalha. Os padrões dos imprevistos. Vou dar um exemplo. Em agência de propaganda é muito comum que os imprevistos aconteçam no final do dia, especialmente entre quinta e sexta. Eu não sei, tem alguma coisa que acontece que assim, cara, vamos foder a galera de quinta e de sexta porque não vai rolar happy hour. Então as coisas chegam às 5 da tarde na quinta para entregar na sexta, chega às 5 da tarde na sexta para entregar na segunda. Isso acontece todos os dias na agência, tá? Segunda-feira não acontece. Por que eu tô falando isso? Porque eu comecei a observar intencionalmente os padrões. Todo mercado tem. Cara, quando que o BO acontece? Acontece BO na sua empresa de manhã? Chegam uns pepinos de manhã para você resolver? Eu acredito que não. Eu acredito que os pepinos acontecem depois do almoço.
Se você sabe disso, não seria melhor a gente deixar o período da tarde livre para resolver esses pepinos? Livre no sentido assim, ao invés de eu me sobrecarregar com 1 milhão de coisas, 1 milhão de reuniões, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e ainda esperar que o imprevisto chegue, não seria melhor, ao observar esse imprevisto, eu fazer alguma coisa? Eu fazer alguma coisa significa o seguinte, eu fiz na época. Eu lembro que os imprevistos chegavam sempre no final do dia. Então eu trabalhava com o meu dia, organizando, para que eu resolvesse tudo que eu precisasse resolver até às 5 da tarde. Nossa, Estênio, mas você trabalhava então 6 horas por dia? Sim. Isso me fez precisar fazer escolhas melhores, priorizar e trabalhar para trabalhar em 6 horas. Eu trabalhava mais rápido? Não necessariamente. Existe uma tendência comportamental, uma personalidade que me faz fazer as coisas um pouco mais rápido mesmo. E muitas pessoas são mais rápidas e outras são mais lentas, mas não é isso que determina se você vai ser mais ou menos produtivo, não é a velocidade. É a forma pela qual você faz o que você faz. Se você organiza, você ganha velocidade. A organização gera velocidade. Agora, se está tudo bagunçado, a gente vai ficar cheio de ruído, cheio de barreiras, empecilhos, pedras no caminho. A bagunça são pedras no caminho no final do dia. Então, observar os padrões imprevistos vai fazer você ter melhores escolhas e te ajudar a organizar melhor o seu dia, organizar melhor a sua rotina. E é isso que a gente precisa buscar, organizar melhor a nossa rotina para ter um dia mais tranquilo. E quando a gente começa a ter essa organização, naturalmente a gente começa a ter mais controle. E uma das coisas mais importantes para você ser reconhecido no trabalho, sem precisar se matar de trabalhar, é se posicionar. O que significa se posicionar? Durante muito tempo, amigos meus do trabalho falavam assim, Estênio, você precisa se posicionar, porque senão ninguém te respeita. E eu não entendia muito bem o que era isso, era meio intangível para mim. E eu trouxe esse termo se posicionar porque talvez você já tenha ouvido. O se posicionar é quase como você precisa pensar estrategicamente. Ninguém sabe muito bem o que é, mas todo mundo diz para você ser, para você fazer. O se posicionar significa o seguinte, basicamente se comunicar com os outros, pares, liderados e líderes, em relação àquilo que você tem, o que é prioridade, o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. Você só consegue se posicionar se você tem uma clareza daquilo que precisa ser feito, do que não precisa ser feito, do que é prioridade e do que não é prioridade. Mas aí você precisa se comunicar. Você precisa se comunicar. Só que muitas vezes a gente não se comunica porque a gente tem medo de falar. Ou medo de que o que a gente vai falar vai ser usado contra nós. Ou medo porque a nossa liderança tem um perfil mais de comando e controle, e às vezes a gente fica com medo de ser demitido, fica com medo de não ser reconhecido. A gente fica com medo de ser insuficiente, sabe? Só que o que eu quero pedir para você, eu não quero te dizer, vai, faz... Não. A gente precisa começar a se livrar do medo de ser demitido, cara. Eu acho que esse é um dos maiores inimigos da performance, da felicidade, da leveza dentro do ambiente corporativo, porque às vezes a gente trabalha mais do que a gente precisa, porque a gente fala, não, tem boleto para pagar e se eu não fizer isso eu vou ser demitido. A gente acredita nisso, por experiências que a gente já viveu, por coisas que a gente já viu, mas muito pelo assédio que as próprias corporações muitas vezes fazem. Sabe aquela coisa, coloca puff no escritório, faz um ambiente super colaborativo, bem-estar, e continua mandando mensagens subliminares para as pessoas. Olha, isso aqui é importante, hein? A gente vai, se não rolar isso aí, hein? Precisa ver isso aí. E aí a gente acaba criando esse medo nos profissionais. Tudo bem, a gente não controla isso como profissional, então como que a gente pode se livrar do medo? A gente precisa entender o que o medo está nos paralisando. Às vezes o medo não está deixando a gente se posicionar no sentido de comunicar aquilo que a gente tem. Às vezes a gente está sobrecarregado. Muitas vezes a gente está fazendo da forma errada, mas muitas vezes a gente está sobrecarregado. E se a gente está sobrecarregado, a gente precisa de ajuda. Só que como é que a gente vai pedir ajuda para falar, olha, eu não dou conta, se a gente está com medo de dizer que não dá conta? Mas na minha empresa eu não posso falar que eu não dou conta. Quem disse? E se alguém falar para você, você tem que dar conta de tudo. Desculpa, essa empresa não é para você. Não é.
Uma empresa que acha que todo mundo tem que dar conta de tudo é uma empresa que não pensa nas pessoas. E se você está numa empresa que não pensa nas pessoas, procure outro lugar. Eu não estou dizendo para você sair, procure outro lugar, porque sim, há empresas que pensam nas pessoas, cada vez mais. Eu já treinei mais de 50 empresas nesses últimos 2 anos. Eu sei exatamente o tipo de empresa que tem. Existem empresas, sim, que não estão nem aí para as pessoas e colocam de fachada lá o puff, a mesa de ping-pong, o serviço de psicólogo e faz workshops de bem-estar. Agora, há empresas que realmente estão preocupadas. E como você sabe? Pelas ações. Pelas ações com as pessoas, não pelas ações com móveis e utensílios ou frutinha na mesa. Não é isso que faz uma empresa se preocupar mais ou menos com o colaborador. Não é só isso. Então, cuidado. Porque talvez você esteja num lugar que te limite. Talvez você esteja num lugar opressor. Talvez você trabalhe em uma equipe onde o seu chefe te obrigue a fazer coisas que você não deveria fazer. E não é sobre trabalhar pouco, não é sobre trabalhar de boa. É sobre trabalhar feliz. Trabalhar feliz é trabalhar com sentido. Não de qualquer jeito. Então a gente precisa se livrar do medo de ser demitido. Quando a gente consegue organizar muito bem, definir as nossas rotinas, ter uma clareza sobre o que precisa ser feito, observar os padrões de imprevisto e agir em relação a isso, se organizar em relação a isso, se posicionar sem medo de ser demitido, sem medo de sofrer retaliações, naturalmente a gente vai ficar com mais tempo. Porque a gente vai ter clareza do que precisa ser feito naquele dia e não ficar se matando de trabalhar todo dia. Naturalmente, a gente vai ter mais respeito entre os pares e entre a liderança, porque a gente tem tudo sob controle. Então, as pessoas começam a perceber em você aquele centro de organização. Você não vai ter muito trabalho para fazer isso. Você só precisa colocar as coisas uma vez, uma coisa de cada vez. Isso vai te dar mais paz, isso vai te dar mais equilíbrio. Isso naturalmente vai diminuir sua ansiedade. Mais leveza no processo e, consequentemente, mais reconhecimento. Veja, o reconhecimento, o seu objetivo, qualquer coisa que você queira alcançar, é um resultado. O resultado a gente não controla, o resultado a gente mira. Mas para a gente acertar o alvo com uma flecha naquela mira que a gente colocou, a gente precisa pegar a flecha, puxar a flecha e jogar a flecha, arremessar. Se vai cair lá, é uma consequência de todo o processo anterior, entende? Quando você não busca o reconhecimento, você é reconhecido. Por quê? Porque você se concentra no processo, entre aquilo que você decide e aquilo que você quer alcançar. O nosso caminho está exatamente no meio. E é no meio que a gente tem que se concentrar. O meio é melhorar a comunicação, melhorar a organização, melhorar nossas rotinas, definir prazo para as coisas, cobrar as pessoas, se posicionar, não ter medo. O que mais que você precisa fazer para alcançar aquilo que você quer? Seja qual for o objetivo. E quando você tem isso claro, você fica em paz porque você só se concentra no presente. Você não fica nem no passado lamentando o que você não fez e nem no futuro, que é algo que você não controla, as duas coisas, né? Nem o passado, nem o futuro. Você se concentra só no presente. Você vai começar a ter naturalmente uma percepção melhor das pessoas. Profissionalmente falando, tá? Não estou dizendo aqui pessoalmente. E isso vai gerar mais reconhecimento, quiçá mais oportunidades. E se você não for reconhecido lá, se você não for reconhecida no trabalho que você está hoje, a sua empregabilidade aumenta, porque você se torna um profissional melhor, um profissional mais consciente, que faz melhores escolhas, que sabe priorizar, que sabe gerir os projetos próprios e os projetos dos outros também. Você se torna um profissional acima da média, sem precisar se matar de trabalhar, só colocando ordem nas coisas. Eu fiz isso durante anos, gente. Eu era diretor e eu saía no horário. Não porque eu tinha uma capacidade extraordinária. Não. É porque eu entendi a forma que precisavam ser feitas as coisas. E tudo que eu falo nesse canal é para ajudar você a fazer melhor. A definir melhor o que é prioridade. A entender melhor o que você pode fazer no dia a dia. Claro que quando a gente fala de final de ano, a gente tem uma loucura um pouco maior, né? A gente tem mais coisa para fazer. E tudo bem, é só uma fase. Tá tudo bem. O problema é a gente ficar nessa loucura o tempo inteiro. Isso cansa.
Isso cansa e a gente abre mão da nossa vida pessoal. Qual o sentido disso? Equilíbrio de vida pessoal e profissional é a gente poder fazer as coisas que precisam ser feitas na hora que elas precisam ser feitas e não ficar antecipando e nem procrastinando. E procrastinação vai ser o tema do meu próximo vídeo. Eu vou te falar 3 passos para você combater a procrastinação. Então, eu recomendo que você esteja comigo, eu recomendo que você assista a esse próximo vídeo que sai essa semana ainda. Então já se inscreve no canal. Porque quando você se inscreve no canal e ativa as notificações, os vídeos chegam para você. Beleza? Se você gostou, deixe o seu comentário aqui, me fala o que você achou. E já compartilhe esse vídeo com mais pessoas que estão surtando no trabalho. É importante. Beleza? Tamo junto. Uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus e contem comigo nessa jornada em busca do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Mesmo trabalhando no mundo corporativo 10, 12, 15 horas por dia, a gente vai conseguir acalmar as coisas e colocar ordem nesse caos. Beleza? Tamo junto!